Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite e felicitar esta associação por este excelente encontro que vem acontecendo e a que já nos fomos habituando e que dá um contributo interessante, muito interessante. Eu ia começar por referir um pouco o papel da Unesco, e já que não está aqui a representante da Unesco, eu gostaria de evocar alguns aspectos que me parecem muito importantes no contributo da Unesco para a evolução da educação no planeta. E a primeira evocação que eu gostava de fazer era sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. O primeiro grande contributo foi um trabalho conduzido pela senhora Gro Brundtland, primeira-ministra norueguesa, que tem aquela frase, aquela expressão que toda a gente conhece, que encara o desenvolvimento sustentável como a forma como as atuais gerações satisfazem as suas necessidades, sem, no entanto, comprometerem a vida das gerações futuras e um futuro comum. Eu acho que esta frase é terrivelmente atual. Em que medida é que nós estamos a salvaguardar, e com as mudanças no planeta, eu ainda ontem saía dos Açores com chuva torrencial, e as pessoas a queixarem-se de mais chuva do que o normal, e chega aqui com falta de chuva também com as mesmas queixas. O planeta está a mudar. Até que ponto é que nós nos estamos a preocupar com as gerações futuras? Portanto, esta é a primeira grande reflexão que eu trazia aqui. Mas o desenvolvimento sustentável inclui, obviamente, uma grande preocupação com a educação e com o desenvolvimento das pessoas. E a Agenda 2030 dá um grande ênfase à educação. A educação como um bem público e um direito fundamental que permite compreender e aceder a todos os outros direitos. Todos os direitos a que a pessoa vai acedendo dependem do acesso que teve à cultura. E permita-me que recorde um primeiro passo, digamos, para além deste desenvolvimento sustentável e desta declaração, a Declaração sobre a Educação para Todos, que é um grande marco na agenda da Unesco, mas também da humanidade, e que, no fundo, digamos que não cumpriu os seus objetivos, mas que vem, digamos, trazer conteúdos importantes à Agenda 2030. E gostava de lembrar um aspecto que para mim é muito importante e cada vez mais penso nele, é que cada pessoa é única. Aquela pessoa não acontece mais nenhuma vez no planeta e na humanidade. E o que é que nós fazemos para que ela desenvolva todas as suas potencialidades? O que é que a escola faz? E pergunto aqui a este senhor, que tem muito estudado a escola e as pessoas que a escola deita fora, e aquelas que depois fazem um esforço para incluir, mas também o que é que acontece depois no mundo e designadamente em Portugal para que estas pessoas que são únicas consigam realmente desenvolver as suas potencialidades. E todos nós conhecemos pessoas que foram deitadas para fora da escola e que depois se conseguem recuperar, e a educação de adultos tem feito muito, e acho que vamos aqui ter, digamos, relatos de como isso pode acontecer. Eu deixava aqui algumas questões, que oportunidades para aprender existem fora da escola, no mundo e também em Portugal. Qual o papel das políticas, das sociedades, das famílias e da educação de adultos? E como me tenho preocupado mais com a escola, mas acho que isto também é válido para a educação de adultos, há 3 questões que
que me preocupam sobre a aprendizagem e sobre a escola. A primeira é que nós sabemos que é fundamental aprender a questionar a realidade, aprender a pesquisar, aprender a organizar a informação, ainda mais hoje, com o desenvolvimento dos média. Que melhor educação para o desenvolvimento sustentável, senão aquela que ensina a questionar a realidade, a organizar a informação. Portanto, a minha primeira questão é onde é que estão os projetos e a importância dos projetos e em que medida é que se desenvolvem projetos. A minha segunda questão é quando se aprende, é sobre a avaliação do que se aprende. E eu ando verdadeiramente assustada com a falta de transformação que há nos modos de avaliar as aprendizagens. Ainda muito centradas sobre os conteúdos, sobre a avaliação sumativa e, portanto, a minha questão é sobre a nossa responsabilidade coletiva em perpetuar práticas de avaliação que são destruidoras da autoestima das pessoas, na escola e fora da escola. E uma terceira questão que deixava aqui é os lugares onde se aprende. E aí eu acho que vamos ter aqui exemplos de vários lugares onde se aprende, mas deixo aqui mais um desabafo. Eu atualmente acompanho várias escolas que estão a tentar inovar e mudar as suas práticas e uma das minhas preocupações tem sido os lugares onde se aprende. A escola sai pouco da escola, nós sabemos que na educação de adultos é fundamental pegar no meio e nas experiências das pessoas e eu penso que cada vez mais a aprendizagem tem que ser isto, tem que partir e tem que sair fora da escola. E o problema é que a escola aproveita o que os alunos aprendem fora da escola, mas mal. É nas explicações. É aquilo que a escola não faz ainda e que é muito remetido para fora, para as famílias, para as explicações. Portanto, esta questão do aprender fora da escola, mas com a sociedade, com projetos de intervenção, e eu penso que a educação de adultos faz muito isso. E eu acabava com as dimensões, com a definição que a Unesco faz das dimensões da educação para o desenvolvimento sustentável, que não contém só a necessidade de aprender, o garantir a aprendizagem, o garantir a inclusão, o garantir que se vai longe no que se aprende, mas depois os conteúdos e o modo como se aprende. E a Unesco considera, na sua definição da EDS, muito importante, reconhecer, e isto está ligado ao que eu dizia antigamente, reconhecer as riquezas e o património que vem do passado, aprender a reconhecer, apreciar as maravilhas da terra e dos seus povos, viver num mundo onde cada pessoa tenha uma vida sã, melhorar o estado do planeta e formar cidadãos mais implicados e responsáveis. Estas dimensões da EDS, da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, são muito importantes. E estas dimensões, e isto também se prende com aquilo que eu ia dizer, portanto, obrigam a pensar na educação para o mundo atual, na educação para as mudanças, na educação para o trabalho. A Unesco fala bastante nisto, da educação para o trabalho, para a cidadania mundial, para o consumo e produção responsáveis, para a melhoria da educação. E estas educações hoje em dia, estão a ser muito estudadas mesmo nas áreas da educação, e estas educações obrigam a mudanças radicais, quer em termos dos conteúdos, quer em termos das práticas de ensino-aprendizagem. Eu ontem estava a ler uma frase de um pedagogo francês que, por acaso,
quando copiei deixei o nome atrás, mas não interessa. Fala nos saberes moribundos da escola. E eu acho que, de facto, a nossa escola ainda se ocupa muito de saberes moribundos e tem muita dificuldade de se ligar ao mundo atual, aos problemas, de fazer aprender a partir desses problemas todos. Portanto, acabo, de facto, pensando que educação necessitamos para o trabalho, para as nossas vidas e também para os outros tempos das nossas vidas, cada vez mais há, e penso que teremos aqui o exemplo da Inatel a pensar nos vários tempos da vida. Tempos livres, que educação é que nós precisamos? E estou aqui a falar na educação das várias idades, para os tempos livres, associativismo, voluntariado, cultura, para a reforma. E que escola e que educação de adultos, que educação permanente pode responder a estas questões? Eram as questões que eu tinha para colocar. Tenho pena que não esteja representante da Unesco, porque teria certamente muita informação sobre o que se passa no mundo, mas vou passar então aqui ao professor David Rodrigues. Eu julgo que ele não precisa de apresentação, já há bocadinho foi apresentado, é professor. Ele não vai falar muito de escola, disse-me que não ia falar, que tinha pensado sobretudo na aprendizagem de adultos, atendendo à audiência também. Como é que eu mudo os diapositivos aqui? Também não fica mal. Obrigado. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que nem valia a pena apresentar o PowerPoint. Sabem como são quando nós vimos aqueles congressos e que a pessoa antes de nós levanta uma série de questões que nós dissemos, já me lixou a apresentação. E, portanto, eu estava nessa coisa, será que vale a pena ainda fazer a apresentação? E eu penso que as questões que a Ana Maria Bettencourt colocou são questões realmente muito centrais. E eu não vou falar delas, obviamente, eu não vou resistir a passar o meu PowerPoint, que estive laboriosamente a fazer, não é? Mas gostava só de pegar naquela questão tão importante que a Ana colocou sobre a irrepetibilidade da pessoa. O facto da pessoa ser irrepetível. E acho que isto é uma questão muito importante para toda a formação, que é nós pensarmos que cada pessoa tem as suas próprias estratégias de aprendizagem, pode ter caminhos comuns com outras pessoas, sem dúvida, mas o percurso que a pessoa faz é único e irrepetível. No outro dia fui fazer uma comunicação perigosa junto do pessoal da saúde, com médicos e neurologistas, e fui falar de inclusão. Imaginem, não é fácil falar na saúde de inclusão, não é? E às tantas eu disse-lhes, sabem que o grande problema é como é que nós encaramos o erro na aprendizagem. E o erro está presente na nossa vida sempre. Isto é, a nossa aprendizagem é uma sucessão de emendas, de melhorias do nosso erro. E disse-lhes, olhem, sabem, o maior erro que nós temos é na própria transmissão genética. Se a transmissão genética fosse rigorosamente igual, nós éramos como as formigas, estávamos todos iguaizinhos. Basta olhar para vocês para dizer, vocês erraram na transmissão genética. Vocês não são parecidos com os pais, parecidos com os avós, mas não são bem iguais. E esta questão do erro é qualquer coisa que nos acompanha ao longo de toda a nossa aprendizagem, ao longo de toda a nossa educação. E quando nós pensamos que já na genética não somos iguais, então vem depois o raio da cultura para ainda estragar mais isto, não é? O raio da cultura que nós temos, então nos torna eloquentemente, fantasticamente diferentes. Todos os processos de aprendizagem, todos os processos de educação, se não levarem em linha de conta esta diferença, esta diversidade, este nosso fascínio pelo erro, nós nunca conseguiremos educar eficazmente, seja quem for. E, portanto, gostava de vos falar hoje um pouco na perspectiva da aprendizagem e também vou falar um pouco do erro. Vou dizer aprender como forma de estar no mundo. A nossa associação que nos convida diz que é um direito. É um direito, sim, senhor. Mas a aprendizagem é, antes de mais, uma forma de estar. Quando nós deixamos de aprender,
Ops, se calhar isto fica sem graça nenhuma, não é? Quando nós deixarmos de aprender... Aliás, o grande drama depois é que nós costumamos morrer na altura em que sabemos mais. Isso também é dramático, não é? Quando nós já estamos quase a perceber como é que isto funciona, pif, é um desperdício, não é? Eu acho, é um desperdício. Bom, aprender como forma de estar no mundo. Meia dúzia de ideias, são mesmo meia dúzia. Eu disse que meia dúzia porque são 6. 6 ideias sobre a aprendizagem ao longo da vida. A primeira questão é que aprender no século XXI é muito importante nós sabermos que aprender não é levar com uma caixa-porra na cabeça e ficar a saber uma coisa que já outra pessoa soube. Aprender não é isso. Aprender não é um processo transmissivo. É um processo que ele próprio está imbuído de uma perspectiva cultural, de uma perspectiva ecológica, de um lugar. Está-se a comemorar agora um aniversário de Paulo Freire que nos chamou a atenção, como já tinham chamado muitos teóricos antes, já desde o século XIX, que se diz não é possível aprender se nós não tivermos uma ligação estreita, uma ligação clara, uma ligação inequívoca com o meio em que nós estamos. E, portanto, aprender é um processo humano, cultural e relacional. Larson, um autor que escreveu sobre aprendizagem, dizia uma coisa mais interessante. Ele dizia: aprender é criar pontes entre o que sabíamos e o que vamos saber. Isto é muito interessante. Quer dizer que nós não conseguiremos ensinar ninguém se não soubermos onde a pessoa está. Isto é, aquela ideia, por exemplo, de nós termos a ideia que vamos ensinar umas pessoas que nunca vimos na vida e que vai ser fantástico, é uma ideia que pode funcionar para uma conferência. Foi por isso que eu vim cá hoje às 2h30. Não é? Estou a falar com pessoas que não sei de onde é que partem. Mas, se eu tivesse que me implicar num processo de aprendizagem sistemático com vocês, eu tenho que saber onde é que vocês estão, o que é que vocês sabem, para estabelecer esta ponte entre o que eu sei e o que vamos saber. Não é possível ensinar, costuma-se dizer, não é possível ensinar ninguém que não saiba nada. Vamos já falar a seguir disso. Nós temos que saber, quando quisermos ensinar algo a alguém, ou quando quisermos dinamizar um processo de aprendizagem dessa pessoa, nós temos que saber onde essa pessoa está. Hoje em dia, fala-se muito na diversidade de perspectivas da aprendizagem. Quer dizer, nós, em lugar de pensarmos em aprendizagens especiais, pensamos em modelos de aprendizagem universais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que durante muito tempo nós tivemos a cultura de dizer: se é para velhotes, ensina-se assim. Se é para crianças, ensina-se assim. Se é para deficientes, ensina-se assim. Se é para deficientes intelectuais, ensina-se assim. Se é para cegos, ensina-se assim. E nós estivemos cercados de perspectivas especiais. Era tudo especial. A aprendizagem era toda especial. Hoje em dia nós estamos a entender que a aprendizagem não é especial. A aprendizagem tem que ser adequada, tem que ser adaptada, tem que ser acomodada a diferentes populações, mas o processo de aprendizagem basicamente é o mesmo que nós seguimos desde o berço até à nossa idade adulta. E hoje fala-se em desenho universal da aprendizagem. E quando se diz que é preciso fazer uma aprendizagem que seja desenhada, o desenho aqui vem um bocadinho do inglês, que quando nós dizemos que tem de ser planeada, concebida como sendo um processo universal, o que nós queremos dizer é que temos que ter atenção com a motivação, com novos aspectos da motivação, com novos aspectos da representação e com novos aspectos em relação à expressão. Eu vou-vos dar um exemplo. Quantas vezes, em relação a isto, nós pensamos que todos os nossos aprendizes estão extremamente motivados. Eu costumo falar aos professores e dizer: nós continuamos a ensinar nas escolas como se os meninos estivessem, as aulas começam às 8h30, e eles estivessem às 8 horas à porta a dizer: abram uma porta, se faz favor, abram uma porta que eu quero ir aprender. Eu quero ir aprender, faz favor. Eu hoje tenho teste, abram uma porta, se faz favor. E nós continuamos a pensar que estamos a ensinar para pessoas que estão completamente ansiosas, completamente motivadas para aprender. E nós não pensamos que, se nós não encontrarmos novas formas de motivação, é muito provável que todo o nosso esforço vá, obviamente, naufragar antes de ter navegado. Antes de termos começado o processo, se nós não tivermos uma boa motivação. E a questão é isto: nós não podemos esquecer, a propósito da motivação, a importância das emoções e dos sentimentos. É que engraçado, que longe que isso vai da nossa escola. Emoções e sentimentos, parece que nós devíamos ter às vezes nas escolas um papel a dizer assim: são proibidas emoções e sentimentos, ou só quando saírem as notas.
Só quando saírem as notas. Aceitamos tipos alegres ou tristes quando saírem as notas. Mas como é que nós trabalhamos isso? Não há muito tempo estava a trabalhar com um grupo de diretores de turma e a perguntar o que é que se fazia nas aulas de cidadania. E um deles disse, olha, eu este ano não tenho aulas de cidadania, nós estamos a dar TIC nas aulas de cidadania. Diz, bom, boa ideia. E diz assim o outro, eu estou com a prevenção rodoviária portuguesa. Como é que se atravessam as ruas e aquela coisa. Diz outro, nós andamos, este trimestre, vamos andar com o regulamento da escola. Eu digo, meu Deus, onde é que estão os sentimentos? Quer dizer, onde é que nós pensamos como é que se passam as relações dentro da escola? Quando é que nós pensamos as questões de género na escola? Quando nós pensamos as questões que têm a ver com a igualdade dentro da escola, com a cidadania dentro da escola? Onde é? Quando é que nós trabalhamos isto? E nós esquecemos muitas vezes nesta motivação esta grande importância das emoções e dos sentimentos. António Damasio, que é que escreveu agora mais um livro? O homem não para de escrever livros, não é? Não para de escrever mais um livro. Escreveu há 17 anos atrás um livro que se chamava O Erro de Descartes, não é? E o erro de Descartes dizia basicamente isso. O Descartes enganou-se quando disse que nós existimos porque pensamos. António Damasio dizia, o furo é mais acima. Nós não existimos porque pensamos, existimos porque sentimos. E ele deu uma importância fundamental a toda a questão das emoções e dos sentimentos, que são a água que rega a cognição. Sem emoções e sem sentimentos, não é possível nós desenvolvermos uma boa cognição. Todos nós já sabíamos isto, não é, senhores professores? Os que são professores. É possível ensinar um aluno que não queira aprender? Difícil, não é? Mas António Damasio disse isto de uma maneira muito mais elegante e muito mais bonita do que esta que eu acabo de dizer. Diz também, para a motivação, que a aprendizagem ativa, sobretudo a importância dos trabalhos de projeto, de trabalhar com as pessoas com base naquilo que elas estão interessadas, naquilo que elas estão efetivamente interessadas em saber e não naquilo que nós achamos que é importante que elas saibam. A referência aos trabalhos de projeto. A importância do prazer, da surpresa, do inesperado. Quantas coisas nós nos lembramos da nossa escola que têm a ver com o prazer, com a surpresa e não com aquilo que era suposto e que estava previsto. Um segundo aspecto é conhecer o ponto de partida. Isto é muito importante que nós conheçamos o ponto de partida. Deixem-me falar um bocadinho da escola, mas deixem-me dizer que isto extravasa da escola. Não há muito tempo estava a falar com um professor sobre a questão da famosa avaliação diagnóstico. Fantástico. E eu perguntava aos professores como é que se faz a avaliação diagnóstico. E as pessoas diziam, fazemos uma ficha. Eu disse, ok. Já estava a dormir, a ouvir outra vez. Mas não é assim. Como é que você, se pudesse, fazia uma boa avaliação diagnóstico? Como é? Isto é uma ficha que você faz para saber o que eles souberam o ano passado. A minha filha teve no outro dia um teste, e o professor disse, não se preocupem porque este ponto é só sobre este exercício, este teste, é só sobre o que vocês aprenderam o ano passado. Pronto, ok, ótimo. Eles nem faziam ideia de onde aquilo já estava, não é? Tinha passado. Mas a questão continua a ser esta. Para eu saber qual é o ponto de partida da pessoa, o que é que eu preciso de saber? Não é só o que ela sabe. É como é que ela se relaciona com o conhecimento, como é que ela se relaciona com os outros, o que é que ela gosta. Se ela gosta de aprender sozinha ou em conjunto, se ela gosta de desenvolver independentemente ou em contacto com outros, tudo isso é importante para nós sabermos qual é o ponto de partida. E fixem isto, ninguém ensina nada a quem não sabe nada. Aliás, é sempre muito interessante, alguns professores dizem, eles não sabem nada de matemática, nada. O quê? Dizem, nem contar até 10? Nada. Rien, como dizia o nosso antigo ministro. Rien. Não sabem nada. Um professor que diz que os alunos não sabem nada não pode ensinar alunos, não é? Porque se eles não sabem nada, eu tenho que começar de onde? Eu tenho que começar de onde eles estão. De onde eles estão. E não são só os alunos, são todas as pessoas que estão num processo de aprendizagem. Nós temos que saber onde elas estão. Lembram-se do primeiro slide, para estabelecer a ponte em relação a onde nós queremos que as pessoas cheguem. Terceiro desafio, ensinar todos. Ops, este aqui é mais complicado do que o que parece. Ensinar todos. Normalmente, os professores, quando nós dizemos ensinar todos, se me cerram os olhos e dizem, mesmo aqueles dois,
mesmo aquele é ensinável, é educável. Mesmo aquele, por amor de Deus, tire-me aquele, os outros eu até ensino, mas aquele não. Aquele é um problema. E eu fico com esta questão, ensinar todos. Porque sabem qual é o problema do todos? É que se eu não ensino aquele, a seguir àquele vem mais 3, que também são fraquitos. A seguir àqueles 3 vem mais 5, que também não estão ainda no nível. E no fim, normalmente os professores ensinariam bem era aos filhos deles. Fica só aqueles 2 ou 3, aqueles que falam igual ao professor, que têm exatamente a mesma cultura da escola, que pensam exatamente como a pessoa. Quer dizer que nós temos que diversificar a nossa forma de ensinar se queremos ensinar todos. Mas todos é T-O-D-O-S. Todos. Ensinar todos. E quando nós nos colocamos isto, ensinar todos, temos que dizer, eu não consigo ensinar todos. Não consigo se continuar a ensinar como eu ensino. Isso aí é escusado, porque aí já está provado que há pelo menos... Olha, nós em Portugal temos aquele tristíssimo recorde de, aos 15 anos, 35% dos nossos alunos já chumbaram uma vez. O que é ótimo, porque é logo preditivo para eles chumbarem outra. Portanto, é uma coisa muito fantástica, não é? Portanto, não se esqueçam disto. Ensinar todos. A aprendizagem multinível. Diferentes critérios, constituição de grupos, tanta coisa que há para fazer. Eu não posso ensinar da mesma maneira todos, daquela maneira que eu uso para ensinar alguns. As maneiras que eu tenho normalmente são boas para ensinar alguns, mas não para ensinar todos. Um quarto aspecto é considerar a aprendizagem não centrada no professor. Eu costumo utilizar o termo profcêntrica. Havia o heliocêntrico, não é? Também podemos ter uma educação profcêntrica. Quer dizer, está tudo lá, está tudo centrado no professor. Se não houver professor, se o professor não for responsável por gerir a informação, por gerir a disciplina, por gerir a comunicação, se ele não estiver lá, nada, não há educação. Isso não é uma situação que hoje em dia permita sustentar uma educação que nós consideramos contemporânea e de futuro. Portanto, nós temos que pensar que a educação deve se centrar sobretudo no conhecimento, ou diria até nos conhecimentos, não na perspectiva da sociedade do conhecimento, mas nos conhecimentos que são, obviamente, inerentes a todo o nosso processo educativo. Lembrava-vos, por exemplo, o perfil de competências que foi aprovado no nosso país sobre as competências fundamentais que os estudantes devem ter à saída da escolaridade obrigatória. Esse conjunto de competências não é só para alguns estudantes, é para todos os estudantes. E, portanto, centrarmos não no professor, mas centrarmos no conhecimento. Estou mesmo a acabar, Ana. Quinto, proporcionar diferentes modalidades de apresentar e demonstrar o que foi aprendido. Há 2 semanas estive na Escola da Ponte, lá em cima, em Vila das Aves, e estava lá um menino, o menino que nos apresentava à escola, e eu perguntei-lhe, então, como é que vai isso da avaliação? A Ana falava da avaliação há pouco. Como é que vai isso da avaliação? Isto tem que ser contado com sotaque do Norte, desculpem. E ele dizia assim, eu agora vou ser avaliado. Vais ser avaliado? E como é que tu vais ser avaliado? Depende. Mas depende como? Olha, eu posso pedir um exame oral ao professor. Posso-lhe pedir um exame escrito. Posso fazer um PowerPoint. Ou posso fazer um trabalho. Ou então posso me juntar com um grupo e apresentarmos o trabalho em grupo. E eu achei que interessante. Onde é que nós batemos com a cabeça para ficarmos com uma ideia que só existe uma maneira de apresentar conhecimentos? Este menino, com 8 anos, sabe que pelo menos havia 5 maneiras de apresentar conhecimentos. Proporcionar diferentes modalidades de apresentar e demonstrar o que foi aprendido. Não tenho muito mais tempo, vou passar para o 6. Muito interessante, conhecem isto, não é? Quando nós olhamos que, certamente, uma das formas mais interessantes de nós fixarmos aquilo que aprendemos, os 95% que estão em baixo, é quando ensinamos os outros. Quando ensinamos os outros, provavelmente é uma das melhores formas de aprendermos nós próprios. Finalmente, o ponto 6, encorajar todos a serem artífices da sua própria aprendizagem. Serem artífices da sua própria aprendizagem. E agora, senhores professores, não ficam incólumes, porque se diz, e os professores,
torná-los estudantes do seu próprio ensino. Ó, senhor professor, o que é que o senhor estuda? Eu ando a vezes estudo o meu ensino. Não é mau, pois não? Às vezes há professores que estão no primeiro ano de escola e já sabem tudo, coitados. Coitados. E há professores que vão estudando o seu ensino ao longo de toda a vida. E acho que é uma boa ideia, porque não só as pessoas que aprendem toda a vida, mas as pessoas que ensinam têm que aprender também toda a vida. E terminava talvez com isto: aprendo, esculpo pegadas únicas na areia lisa. Vou caminhando e vou mudando. Caminho contigo, ombro a ombro. Mas o meu passo é diferente. Vou ao teu lado, mas somos só companheiros acidentais nas nossas diferentes viagens. Acho que é isto. Cada um de nós é diferente, mas temos esta formidável capacidade de encontrarmos caminhos e de encontrarmos companheiros para os fazer. Muito obrigado. Não dá. Dr. José Manuel Alho, da Fundação Inatel. Muito bem. O senhor levou o PowerPoint, precisa dele, o pontapé. Não é necessário. Muito boa tarde a todos. Cumprimento em especial os meus colegas de mesa e felicito o Rui Seguro e a sua equipa por esta excelente organização e a oportunidade que nos dão de estarmos aqui pela terceira iniciativa e, no caso concreto, das últimas, consecutivamente, o ano passado e este ano, a debater temas que são fundamentais para a nossa sociedade. Eu parto para aqui uma modesta participação com uma grande vantagem. Não sou especialista da área da educação, muito menos da educação de adultos ou da educação ao longo da vida, mas penso poder trazer-vos aqui com toda a verdade dos factos, das ações, um exemplo de uma instituição que ela é exatamente o simbolismo de como é aprender ao longo da vida. Falo-vos da Fundação Inatel, que eu aqui represento, uma fundação que, embora seja muito conotada com um target muito especial, o turismo sénior, sermos muito associados à idade maior dos adultos, não é só isso, faz coisas muito interessantes e penso que ao longo da sua história, todos os dias, deu os seus contributos para a criação de conhecimento nos cidadãos, a afirmação da cidadania. Ela surge historicamente associada à ocupação dos tempos livres e de lazer, sobretudo dos trabalhadores, mas também de outros cidadãos. Uma organização que começa ainda no Estado Novo, tendo como primeiro presidente uma pessoa que foi também Presidente da República Portuguesa, Marechal Carmona, e que, começando nesses tempos idos de 1935, foi fazendo uma evolução histórica, foi metamorfoseada durante a Revolução de Abril, passando a chamar-se Inatel, por isso um Instituto para a Ocupação e Tempos Livres dos Trabalhadores, e depois, com as vicissitudes da tentativa de emagrecimento do aparelho de Estado, em 2008 passa para o Estatuto de Fundação, nunca deixando de perseguir, quer durante o tempo da ditadura, quer no tempo da democracia, aqueles que são os valores essenciais da sua missão. Por isso, eles estão situados fundamentalmente para as áreas da cultura, o desporto,
a economia e inovação social e a hotelaria e turismo, neste caso concreto, na perspectiva de proporcionar uma ocupação dos trabalhadores muito específica ligada às viagens e às estadias nas regiões. Ao longo da sua história, vai havendo também aqui, digamos, um engrossamento do que é a sua intervenção no tecido da sociedade portuguesa, começando nos longínquos 1935, numa assunção daquilo que era um compromisso social com o Estado, que estava na sua natureza, nos seus estatutos, na sua missão, mas que rapidamente evoluiu para um estágio da valorização das pessoas e das comunidades, ou seja, levando a cultura, o desporto, a organização de pequenas associações que nós chamamos de Centros de Cultura e Desporto, e que estão, como nós, associados num conjunto de 2.400, e que levavam para além da cultura e do desporto também o apoio e a inovação social. Esta segunda etapa dá lugar, pelo avolumar dos seus resultados, a um estágio seguinte, onde nós poderemos dizer, sem margem para dúvidas, que passou a fazer parte das próprias economias locais e das dinâmicas socioeconómicas locais, através daquelas dinâmicas do turismo sénior, centros de férias, ao criar instalações culturais e desportivas, e chegamos depois a um quarto estágio, onde nos situamos atualmente e na qual não temos dúvidas que passamos para um domínio em que somos também atores, por isso somos stakeholders bastante ativos e proativos nas políticas de valorização territorial. Após este primeiro momento de apresentação, eu concluiria desafiando-me aqui a mim próprio para vos provar aquilo que para nós é uma convicção, que a Fundação Inatel tem vindo, ao longo de toda a sua existência, a contribuir para os diferentes tipos de aprendizagem em diversos domínios, seja na cultura, no desporto, na hotelaria e turismo e outros, quer seja por via mais formal, através da academia, que é uma estrutura, uma unidade orgânica dentro da nossa organização, que estabelece ações de aprendizagem numa lógica mais formativa e numa lógica mais formal, mas também numa perspectiva mais informal que as nossas diversas atividades proporcionam e que eu vos vou tentar aqui rapidamente apresentar. Também, sem esquecer, a tal rede importante distribuída por todo o território nacional, que são os nossos centros de cultura e desporto, que já referi aqui o número 2.400, alguns dos quais têm participado, quer o ano passado, quer este ano, durante as atividades da Semana da Aprendizagem ao Longo da Vida, que estamos aqui a celebrar. E avançando rapidamente por aquele que é o lado, se calhar, agora mais visível e mais conhecido, que é o lado do turismo, ou da nossa ação no turismo, eu começaria por sublinhar o papel nas interações e parcerias e para nos trazer ao tema que nos coloca aqui em debate. O diálogo intercultural entre turistas e comunidades, que eu entendo como uma forma também dessa mesma aprendizagem, neste caso nos dois sentidos desta direção. O envolvimento de atores da comunidade local no planeamento de atividades de turismo é também um exercício para essa aprendizagem e poderia elencar aqui um conjunto de outros padrões de comportamento, por exemplo, capacidade para preservar a autenticidade dos valores patrimoniais no destino. Poderia, por exemplo, dar-vos aqui uma ideia de o que é esse complexo mais dinâmico dessa possibilidade de aprendizagem, isto pensando sobretudo nos adultos e nos adultos mais séniores. Aquilo que se aprende, por exemplo, com os nossos programas dirigidos ao termalismo, e daí termos uma parceria, sermos membros ativos da Associação Termas de Portugal, para estarmos exatamente dentro dessa programação. O que fazemos, por exemplo, nos circuitos culturais, quer dando
possibilidades de aprendizagem nos domínios do património material e imaterial, quer nos museus, quer nas aldeias históricas, tendo nós também aí assumido a responsabilidade de sermos membros fundadores da associação que organiza em rede um conjunto de aldeias históricas para valorizar e divulgar o seu património, mas o mesmo raciocínio dessa aprendizagem se pode retirar nos nossos programas de turismo de natureza, dirigidos aos parques naturais, a áreas naturais de interesse. O caso, por exemplo, muito especial do turismo religioso, quer em termos de Portugal, quer no estrangeiro, e permitia-me retirar aqui um particular, que é a viagem com especialistas. Especialistas pode ser, por exemplo, um especialista, um professor jubilado, especialista numa determinada área de conhecimento e que se disponibiliza para fazer circuitos, levando pessoas que numa lógica mais atrativa e lúdica do turismo, mais não estão do que fazer, do que aprender a ciência ou outro domínio do saber. Por isso, é este o nosso contributo, que tem um enfoque também que não pode ser desligado daquela que é a nossa preocupação, e este nosso alinhamento tem de ter uma coerência, tem de ter uma lógica, de ser um processo que está devidamente alinhado com as práticas, as melhores práticas do envelhecimento ativo, que é um termo muito feio, mas que não se encontra outro para o substituir, e também as questões com que a nossa moderadora começou por nos enquadrar, as questões da sustentabilidade. Por isso, o aprender é aprender também numa nova lógica, como nós hoje todos, mesmo alguns que são mais idosos, estão a aprender uma coisa que há uns anos não lhe passava pela cabeça, que era o ter de poupar água, quando se está a lavar os dentes, desligar a torneira e outro tipo de práticas, porque vivemos numa situação de insustentabilidade física gritante. Esta área tem, a área do turismo tem para nós também uma componente que eu ainda não referi e que vou referir, que para além de todas as preocupações que eu já aqui referi, tem também um especial enfoque naquilo que é um turismo diferente. Ou seja, não somos apenas uma estrutura que comercializa programas, mesmo que tenham as características que eu acabei de enunciar. Elas fazem-se num sentido social, ou seja, de criar igualdade de oportunidades naquilo que é a essência de um regime democrático. Permitir que pessoas com menos posses também possam usufruir dos programas que os outros também usufruem. Essa é uma área ou um domínio nosso diferenciador e, para além destes aspectos que eu agora aqui acabei de referir, focados no caso concreto do turismo social, permitia-vos agora fazer aqui algumas apresentações muito rápidas, porque o tempo passa rapidamente, relativamente a outros processos que também se integram nesta questão da aprendizagem ao longo da vida. A Aldeia dos Sonhos é um projeto da nossa área de intervenção social e passa pelo seguinte: permitir a aldeias com menos de 100 habitantes que se candidatem para fazer uma viagem dos seus sonhos. E vou-vos dar o caso concreto aqui da última edição, que foi de Rio do Honor. Rio do Honor é uma pequena aldeia, com uma comunidade ainda com umas características muito próprias de gestão, entre Portugal e Espanha, tem cerca de 14 espanhóis e 50 e tal de portugueses. Fizeram a candidatura, foram contemplados. O sonho deles era ver o oceanário. Estamos aqui a falar de uma aprendizagem oceanária. Nós deslocámos-nos a Rio do Honor, discutimos com eles, não vinham só ver o oceanário, e organizámos um programa que fez com que durante um fim de semana estivesse devidamente assinalado que aquela aldeia estava encerrada para férias, e eles aí vieram até Lisboa e foram cumprir sonhos, mas também foram adquirir conhecimentos, foram aprender. Sentaram-se na Assembleia da República e já diziam no Facebook Grupo Parlamentar Rio-Honorense, ali na primeira fila.
foram visitar o pavilhão do conhecimento, onde contactaram com o conhecimento científico traduzido numa forma assimilável por pessoas, a sua grande maioria já acima dos 60, 70 anos. Foram visitar o Jardim Zoológico, foram visitar aquela catedral que os benfiquistas muito gostam, o Estádio da Luz, e foram ver, obviamente, o oceanário. Este é um caso concreto que muito nos orgulha, e dava aqui um outro exemplo dentro daquilo que são os programas de turismo, e aqui para chegar ao coração da nossa moderadora, este é um caso a partir do território mais ocidental da Europa. Vou falar da Ilha das Flores, onde os programas turísticos permitem exatamente essa aprendizagem, quer no contacto direto com as populações aí residentes, absorvendo os seus conhecimentos, mas também aproveitando um conjunto de infraestruturas que estão aí instaladas. O caso, por exemplo, das histórias dos baleeiros, centros de interpretação da caça da baleia, isto tudo a meias com a observação de golfinhos, algo que muitas vezes nunca se tinha visto, o poder entrar nos mesmos canais onde antigamente se transportavam as baleias mortas, o poder contactar com todo o ciclo de produção dos queijos característicos da região, para além de desfrutar a paisagem nos seus diversos domínios. Este caso concreto, eu vou passar à frente destas duas porque já a referi. Uma outra situação que se chama Portugal no Coração, que é permitir a que imigrantes que há mais de 20 anos, por diversas razões, não visitam o nosso país, porque nem todos os imigrantes têm sucesso, nós, em parceria com a TAP e com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, proporcionamos, através de um concurso, a possibilidade de eles virem visitar o nosso país. E o que esta gente aprende é uma coisa fantástica. Aquilo que, na última edição que ocorreu há cerca de 3 semanas, era de facto espantoso para eles, eram as nossas estradas, os sinais de trânsito, e as pessoas respeitarem o trânsito, eles que são da sua maioria oriundos de pontos de imigração no terceiro mundo. É um programa que, para além dessa aprendizagem, é um programa de afetos, o retorno às origens, o vir a sítios onde alguns, há mais de 65 anos, não tinham a oportunidade de vir. Tudo isto se conjuga também numa outra lógica mais dinâmica de dar reconhecimento a um conjunto de iniciativas da sociedade civil sobre a área social, e diria, quase para terminar, que agora que falei na área social, dizer da nossa preocupação em estarmos alinhados com o mundo. Como aqui foi referido no enquadramento da nossa moderadora, e nós temos uma especial atenção naquela área que é da responsabilidade humanitária e dos direitos humanos. Num caso particular, para não estar a falar de outras situações, o caso do acolhimento de cidadãos refugiados, num projeto que remete para a nossa própria história de portugueses, chamámos-lhe Migrantes como Nós, para afirmar que nós não estamos a fazer para esses refugiados mais do que muitos outros povos, muitos outros países fizeram para o povo português durante toda a nossa história, que andámos sempre de mal às costas, e que passa por 2 fases. Uma fase de integração social, de aprendizagem da língua portuguesa e um conjunto de valências profissionais, e depois uma segunda fase com formação e estágio profissional nas nossas unidades hoteleiras. É a nossa forma de dar um pequeno e modesto contributo a esta causa humanitária. Esta é uma imagem quando uma conselheira do Conselho da Europa nos visitou para ver uma experiência que nos honra muito do ponto de vista até da própria União Europeia. E mesmo para terminar, voltar àquele que é o ponto de partida do nosso debate, o Desafio 2030, e nós estarmos empenhados, e este painel aqui é a prova disso,
termos um contributo de debates, uma agenda para o desenvolvimento sustentável, e estamos a percorrer o país centrados nas diversas unidades que temos espalhadas pelo território nacional, incluindo Açores e Madeira, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este hoje aqui é dedicado às questões da educação, mas temos, por exemplo, o próximo em Manteigas, que é relativo à questão da proteção e valorização da natureza, e começamos também exatamente nos Açores sobre a proteção marinha, numa homenagem também àquele que é o nosso principal embaixador dos oceanos, o professor Mário Ruivo. E com isto termino dizendo do nosso alinhamento naqueles que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se pode sintetizar nos 5 P's, como muita gente refere, das pessoas, da prosperidade, da paz, das parcerias, do planeta. E com isto mesmo, para terminar, dizendo que a experiência e o trabalho que a Fundação Enatel desenvolve e tem desenvolvido ao longo da sua história, mais não tem do que conseguir ter permitido, por um lado, essas aprendizagens. Eu vou utilizar aqui este conceito da forma mais ampla possível. Não tenho dúvidas nenhumas que contribuímos para levar conhecimento, levar aprendizagem a muitas pessoas que de outra forma não o teriam, dado oportunidades a muitas pessoas, especialmente aos mais humildes, aos mais abandonados da nossa sociedade, e que estamos, obviamente, também através do esforço que é desenvolvido na afirmação da cidadania dessas pessoas, porque a cidadania também se aprende para se poder exercer. Estamos, de facto, alinhados com esta agenda para 2030, que penso que, se até agora havia dúvidas, com os tempos recentes próximos em Portugal, por exemplo, com a tragédia dos fogos, da seca, esta questão do desenvolvimento sustentável deixou de ser algo dos ambientalistas, dos académicos, e é uma coisa que já começa a preocupar o cidadão comum. E é por isso mesmo que nós, certamente, aqui também estamos a falar. Muito obrigado. Agora está. Pela sua intervenção, pelo modo como nos trouxe aqui outras formas de promover a igualdade de oportunidades no acesso também à educação informal, mas também à cultura, também à valorização do nosso património, e obrigada pela referência aos Açores. Eu já lá tenho encontrado os traços da Enatel, não só nas Flores, como também na Graciosa, em pequenas ilhas onde se encontram pessoas muito divertidas, muito animadas, me vêm perguntar o que é que eu ando para ali a fazer, também ando com eles. Eu disse, não, mas não é reformada, por acaso também sou, mas estou aí a formar professores. Mas gostava de referir especialmente esta ideia do diálogo intercultural entre os turistas e a comunidade, que é outra forma de aprender interessante, e que apela ao outro lado da educação. Que educação é que a comunidade... E eu nos Açores, eu esqueci-me de dizer que sou açoriana, não é? E eu nos Açores atualmente sinto muito isto. De repente há uma invasão, sobretudo em algumas ilhas, e de repente eu acho que as pessoas não estão preparadas para enquadrar, para receber, para este diálogo intercultural, e não estão preparadas para defender o que é deles, não é? E eu penso que a nossa educação falha muito neste aspecto. E de certo modo, e eu tenho a experiência disto porque já desenvolvi muitos projetos, mesmo nos Açores, em várias ilhas, de educação para o desenvolvimento sustentável, em que justamente o objetivo era, através de projetos, através de questionamentos, através de perguntar, como dizia aqui o professor David Rodrigues, o que é que nós já sabemos, o que é que queremos saber sobre os Açores, e o aprender a intervir nestes projetos que eu desenvolvi, para além do mais,
as pessoas, aquilo que encontravam de insuficiente ou de suficiente, normalmente apresentavam na Câmara Municipal. E, para além disso, aprendiam que era uma Câmara, que era uma Assembleia Municipal, que não sabiam. Eu, por exemplo, trabalhei com um grupo em que uma das meninas que lá ia descobriu que o avô dela era presidente da Assembleia Municipal. Ela foi lá apresentar o trabalho que tinham feito, o projeto. Ela sabia que o avô tinha umas reuniões, mas não sabiam o que era isso da Assembleia Municipal, que podiam intervir. E eu penso que isto é uma grande falha da nossa educação, por um lado, não preparar as pessoas para defender o que é delas. Eu há pouco tempo escrevi um artigo sobre o aprender a gostar da floresta, aprender a gostar do património, aprender a gostar... Isto vem-me tudo, já agora aqui uma confissão, em 1980 a minha cidade caiu, e eu fiquei muito zangada com a escola que não me tinha ensinado a olhar para ela. E eu penso que, de facto, nós temos a obrigação. O turismo é uma coisa parecida, pode ser uma coisa parecida. Como um terremoto pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser. Portanto, esta ideia do lado da educação, o preparar as pessoas, porque é tão interessante, as crianças, os alunos e os adultos gostam muito deste trabalho. É um trabalho em que se aprende com afetos, porque vão falar com os mais velhos, porque vão saber o que já há, e é um trabalho, de facto, em que se aprende. Gostava de terminar voltando à Unesco, porque eu julgo que, há bocado diziam-me, se calhar a Unesco precisava divulgar mais em Portugal, se calhar em Portugal conhece-se pouco, e tenho pena que não esteja aqui a representante da Unesco, o que a Unesco faz, mas o papel da Unesco é absolutamente insubstituível no mundo, com as suas bandeiras da educação para todos, da questão da integração, da luta contra a discriminação. E, de facto, penso que a vossa associação, o Direito de Aprender, teve muito bem ao trazer aqui a agenda da Unesco e desafios para irem, de facto, para se estudar, para se discutir mais esta questão, não só do direito de aprender, mas a discutir o como se aprende com sentimentos, com aprender a intervir e com aprender a cidadania. Era, no fundo, este o desafio que queria deixar aqui. Queria perguntar aos organizadores, eu sei que ultrapassámos o tempo, não temos mais tempo. Pronto, não temos mais tempo, lamento. Gostava então de deixar aqui um agradecimento e uma felicitação ao Rui Seguro e à equipa que com ele vem organizando estes magníficos encontros, e agradecer a presença de todos, a vossa paciência e uma continuação de um excelente encontro. E obrigada aos meus colegas. Muito obrigado, então, aos participantes neste painel, Aprendizagem ao longo da vida na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável.